Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Pensamentos, Pitacos e Poesia, este podcast que volta agora com toda ginga, todo amor e toda a cultura dos clássicos. Eu comecei e vou continuar explorando esta obra maravilhosa de George Orwell, A Revolução dos Bichos, que inclusive, para mim, é muito melhor do que 1984, uma obra que ficou famosa de George Orwell porque reproduz a realidade que se apresenta no nosso país. Mas a gente volta aqui e a gente volta com trechos. Eu vou destacando trechos e a gente vai pensando sobre a obra. Se você não assistiu ao primeiro vídeo, pode assistir e voltar aqui depois. Bom, lembrai-vos, camaradas, jamais deixai fraquejar vossa decisão. Nenhum argumento vos poderá desviar. Fechai os ouvidos quando vos disserem que os homens e os animais têm interesses comuns, que a prosperidade de um é a prosperidade dos outros. É tudo mentira. O homem não busca interesses que não os dele próprio, que haja entre nós, animais, uma perfeita unidade, uma perfeita camaradagem na luta. Todos os homens são inimigos, todos os animais são camaradas. Eu cheguei a falar sobre isso no nosso episódio anterior, eu começo retomando isso. A verdade é que a ideia de você criar um inimigo comum é muito legal. Por quê? Porque todo mundo que tem aquele inimigo passa a gostar de você. Pois é, todo mundo que tem aquele inimigo passa a gostar de você. Já imaginou isso? Isso é tática. Por isso que no Brasil, quem é de direita vai dizer quem é de esquerda não presta. E quem é de esquerda vai dizer quem é de direita não presta. Aliás, a esquerda inovou, porque no Brasil não existe direita, existe só extrema direita. Ou você é de esquerda ou você é de extrema direita, não existe direita. Por quê? Porque assim você vai rotulando pessoas, faz delas suas inimigas e depois fica mais fácil você manter o grupo coeso, ainda que o seu grupo pratique barbaridades. Amigo, isso é tática antiga, não tem nada de novo nisso não. Mas eu não vou ficar nesse trecho, porque eu já falei sobre isso no nosso episódio anterior, eu vou para o próximo. Lembrai-vos também de que na luta contra o homem não devemos ser como ele. Mesmo quando o tenhais derrotado, evitai-lhe os vícios. Animal nenhum deve morar em casas, nem dormir em camas, nem usar roupas, nem beber álcool, nem fumar, nem tocar em dinheiro, nem comerciar. Todos os hábitos dos homens são maus. E principalmente, jamais um animal deve tiranizar outros animais. Fortes ou fracos, espertos ou simplórios, somos todos irmãos. Todos os animais são iguais. Bom, trate dos hábitos da segunda geração como conquistas da primeira, ou como algo a ser extirpado. Veja você que o que ele faz aqui? Os animais tomam a fazenda e para eles ocuparem o poder, os porcos, eles fazem dos homens os inimigos dos animais. Só que qual que é o discurso do porco? O discurso do porco gente, é o seguinte, nós todos somos iguais. Então é o seguinte, você tem que ter uma vida simples, você tem que ter uma vida igualitária, nada de luxo, nada de roupa cara, nada de cama acolchoada, nada. E não importa se você é inteligente e o outro cara não é. Todo mundo tem que ganhar o mesmo tanto, comer o mesmo tanto, viver do mesmo modo. Não parece legal esse negócio? Parece, ele só não é real. Porque esses porcos passam a viver com bebida alcoólica, vestidos, passam a viver em casas, passam a viver no luxo. Sempre tem um argumento. Mas é assim que eles passam a viver. Essa é a incoerência. A crítica do Orwell se dá em face do regime soviético
com este socialismo não democrático e hipócrita que toma conta da Revolução Russa. O Orwell é um cara de esquerda, mas ele é um socialista democrático. Para ele, a ideia igualitária tinha que ser verdade, não uma hipocrisia da liderança. E o discurso é sempre esse: vamos ser simples, vamos ser iguais, vamos adotar hábitos que não nos confundam com esses capitalistas nojentos. Mas aí você olha para a liderança, e a liderança tem todos os hábitos e estilos e luxos dos capitalistas nojentos. Mas claro, eles usam outros argumentos, coisas do tipo: não, mas não é para gente. É porque, como chefe de Estado, eu preciso estar vestido assim. Eu preciso andar assim. Eu preciso comprar essas roupas. Eu preciso comer essas comidas. Eu preciso viajar no meu avião. Eu preciso disso e daquilo. Eu não posso ser simples porque a minha função não permite. É mesmo? Então por que o Pepe Mujica era assim, como presidente do Uruguai? É verdade, mas é porque o Pepe era coerente. É porque o Pepe morreu no Fusca. É porque o Pepe morreu na chácara. É porque o Pepe morreu sem dinheiro. E não porque ele era pobre, ele dizia, mas é porque ele não queria que essas coisas o roubassem, ou roubassem a sua alegria. Ou você é de esquerda de verdade, ou você é de esquerda de mentira. E a esquerda de mentira é essa: eu coloco todo mundo para viver numa situação mais pobre, dizendo que é igualdade, e eu uso e abuso do poder cheio de hipocrisia. Essa é a realidade. Há um determinado trecho da obra em que ele diz assim: esses três, e aí são os três porcos, o porco Napoleão, o porco Bola de Neve e o porco Garganta. Esses três haviam organizado os ensinamentos do Major num sistema de pensamento a que deram o nome de animalismo, tipo comunismo. Várias noites por semana, depois que Jones dormia, faziam reuniões secretas no celeiro e expunham aos outros os princípios do animalismo. De início encontraram certa apatia e muita ignorância. Alguns animais mencionavam o dever de lealdade para com Jones, que era o humano, dono da fazenda, a quem se referiam como dono, ou emitiam comentários elementares do tipo: o senhor Jones nos alimenta. Se ele fosse embora, nós morreríamos de fome. Outros faziam perguntas como: que importa o que acontecerá depois da nossa morte? Ou, se a rebelião virá de qualquer maneira, que diferença faz trabalharmos por ela ou não? E os porcos tinham grande dificuldade em fazê-los ver que isso ia contra o espírito do animalismo. Gente, primeiro é o seguinte: aqui eles estão orquestrando a revolução. Eles vão tomar a fazenda, vão expulsar o Jones. E quando eles estão orquestrando, eles montam um documento com os ideais. Eles falam: gente, isso aqui é o animalismo. Isso aqui é o poder do homem sobre os animais, sabe? Beleza. Que coisa boa, né? É muito legal. E aí a gente vai estabelecer esses princípios, tá? Vamos explicar para os animais. Aí eles chegam e falam: cara, deixa eu te falar, a fazenda tem que ser nossa. Aí o animal olha e fala: gente, mas a fazenda é do Jones. Nada disso, a fazenda é nossa, mas ele nos alimenta, a gente tem que ser leal a ele. O cara nos deu emprego. Que deu emprego? Você está sendo explorado. Já ouviu essa frase? Você está sendo explorado. É explorado pelo capital. Meu amigo,
o cara montou um negócio, o cara empreendeu, o cara teve a ideia, o cara tomou risco. Porque se você for pensar, a pessoa que trabalha, e aqui o animal seria o assalariado, o proletário, essa pessoa tem o risco de ser demitida. Esse é o risco dela. Ela pode ser demitida a qualquer momento. Sendo demitida, se ela for prontamente admitida em outro lugar, em outro negócio, em outra empresa, essa pessoa vai encontrar outro trabalho e vida que segue. Então você ganha 3.000 ali. Aí você, sei lá, é demitido. Aí você encontra outro trabalho. Uma semana depois, por 3.000. Vida que segue. Sua remuneração é a mesma e vida que segue. Agora, o cara, quando empreende e o negócio começa a dar errado, ele pode ter endividamento, ele pode ter ações trabalhistas, ele pode ter questionamentos na justiça de responsabilidade civil ou mesmo penal. De repente você acorda e fala, meu, não é possível um negócio desse. Pois é, não é possível. Os riscos são muito maiores. Só que a pessoa olha para o dono da empresa e fala, cara, eu estou sendo explorada por ele. De onde vem essa ideia? Vem do animalismo ou dos ideais do comunismo. É preciso que o proletariado se revolte, porque ele está sendo explorado pelo capital, pelo dono do capital. E esse é o engano. Que às vezes pega um trabalhador, o sujeito está satisfeito com o serviço dele. O que ele está dizendo aqui? Fala, nossa, gente, eu estou satisfeito. Eu trabalho, eu sou remunerado. Porque o que ele está dizendo assim, ele não nos dá comida, quer dizer, o cara paga o nosso salário direitinho. Está tudo certo. Aí, qual é o argumento das lideranças? É assim, deixa eu te falar, meu amigo, a revolução vai acontecer com você e sem você. Só que você tem que participar. Seu apoio faz diferença. Ela vai ser maior com você. Você vai crescer com ela. É o seu ideal, é a sua dignidade, é o seu brio. Eles traçam a ideia de que aquilo é inevitável. Sempre o discurso de uma revolução é um discurso encantador. Sempre é um discurso encantador. Porque a maior indústria que existe é a indústria da mudança. Todo mundo quer mudar. Você faz um projeto, perca 5 quilos comigo. Todo mundo quer perder 5 quilos. Ganhe 5.000 a mais. Todo mundo quer mudar de remuneração. Quer mudar de corpo, quer mudar de remuneração. Leia. Você não leu este livro, você precisa ler este livro. Todo mundo quer mudar de nível cultural. A pessoa quer mudar de cidade. Às vezes você que está aí me assistindo quer mudar de cidade, quer mudar de país. É a mudança. E o discurso da revolução é maravilhoso. Por quê? Porque ele pega todos os problemas que você tem e diz, eu vou resolver todos ao mesmo tempo. Quais são os seus problemas? Você acha que você trabalha muito? Você acha que você é mal remunerado? Você acha que você é solitário? Que as pessoas são egoístas? Que vocês não têm tempo para lazer? E que, portanto, vocês não têm tempo para se amar, para se ajudar? Não há uma convivência? Você acha que falta remédio? Que o hospital é ruim? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho uma proposta para fazer a você. A minha proposta é implementar o animalismo. E quando isso acontecer, veja, você vai ter tempo para curtir a sua família. As pessoas vão ter tempo para conviver. Você não vai mais se sentir solidário. Tudo que as pessoas produzirem será para todo mundo. Não vai faltar comida, não vai faltar bebida, não vai faltar remédio. Você vai chegar ao hospital e o médico vai te atender maravilhosamente bem,
porque ele é um irmão. Todos somos irmãos. Nós só não somos irmãos desses exploradores, que no livro são os homens. Mas todos somos irmãos. Gente, a minha proposta não é uma proposta de mudança para melhor. É uma proposta de implementação do céu na terra. É um projeto divino. Eu vou acabar com todos os problemas, porque o governo vai ser um governo do proletariado, até chegarmos ao fim, a erradicação da propriedade. Tudo é de todo mundo. Que coisa espetacular! Pois é, ela só não é real. E aí, ele vai dizer assim: as perguntas mais estúpidas eram sempre as de Mimosa. A égua branca. Mimosa é a égua branca. A primeira pergunta que ela fez ao Bola de Neve, porco, né, foi: ainda haverá açúcar depois da rebelião? Não, respondeu Bola de Neve firmemente. Não temos meio de obter açúcar nesta fazenda. Além do mais, você não precisa de açúcar, mas terá toda a aveia e o feno que quiser. E ainda vou poder usar laço de fita na crina? Perguntou Mimosa. Camarada, explicou Bola de Neve, essas fitas que você tanto estima são distintivo da servidão. Não vê que a liberdade vale mais que laços de fita? Aqui a gente tem duas colocações que são muito interessantes. A primeira delas é a seguinte, ou a primeira ideia delas é a seguinte. Quando alguém diz assim: olha, você não vai poder ter isso. Ah, eu amo açúcar. A comida aqui vai diminuir um pouco. Você vai comer outras coisas, mas isso não. Aí ela diz assim: e meu laço de fita? Aí ela fala: não, laço de fita também não. Mas a liberdade vale muito mais, né, do que um laço de fita. Verdade. E aqui a gente pode fazer duas reflexões. Primeiro, pensando do ponto de vista da Mimosa, dessa servidão a que faz referência, o porco, a servidão de bens ou a servidão aos bens. Acho que a gente volta aqui até na ideia do Mujica. Eu não quero ter nada, porque se eu tiver coisas, essas coisas vão roubar a minha felicidade. Quantas vezes a gente tem a felicidade roubada? Roubada. Tipo, a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente se estressa, a gente briga, a gente se esforça para além daquilo que é saudável, então a gente compromete a própria saúde para ter um laço de fita. Não é só o laço, é a posição, é a vitória, é o prestígio, mas é um laço de fita que você tem. Então você serviu aos bens ou às riquezas. E nesse caminho você perdeu a sua felicidade. Que coisa interessante, né? De se pensar. Pois é. O primeiro ponto é esse. Será que a gente não está igual a Mimosa na vida? Preocupado demais com laço de fita e perdendo a nossa liberdade? Será? Será que a gente não está abrindo mão da liberdade, do tempo livre, do tempo com a família, para ter um laço de fita a mais? Por coisas que não valem a pena? O segundo ponto tem uma maior pertinência até com a obra, que é o discurso. Olha, eu vou te dar liberdade.
liberdade? Pois é. E eu vou te livrar, eu vou te livrar do imperialismo americano, sabe? Já ouviu essa? Mas eu não vou ter açúcar? Não. Eu não vou ter laço? Não. Eu não vou ter carro? Não. Eu não vou ter roupa? Não. A comida vai ser contada? Vai. Vai ter que ser na fila? Isso. E compensa. Compensa ficar livre do imperialismo americano ou norte-americano se eu preciso ficar na fila para conseguir comprar 3 pães? Se eu preciso viver com uma dieta regrada de comida? Se eu não tenho carro? Se o carro está caindo aos pedaços? Se o táxi é de 1970, então há mais de meio século é aquele táxi? É isso mesmo? É isso mesmo. Como assim? É isso mesmo, não tem o que fazer. É. Mas deixa eu te falar, eu estou te dando liberdade. Moço, mas essa liberdade que você está me dando aí, que é a liberdade com miséria, eu não quero não. Ah, você prefere a servidão? Não, eu prefiro o que você chama de imperialismo americano e geladeira cheia, carro bom, podendo viajar. Essa liberdade da miséria não compensa não, que você está chamando de liberdade. Mas veja, o discurso é esse. Eu estou fazendo de você alguém livre, alguém solto, livre do imperialismo norte-americano, livre do imperialismo, livre dessa sujeição. Meu amigo, livre da miséria, livre na extrema pobreza, livre na fome. Quem tem fome não é livre. Pois é, mas o discurso é esse. Os discípulos mais fiéis eram os 2 cavalos de tração, Sansão e Quitéria. Ambos tinham uma enorme dificuldade em pensar qualquer coisa por si próprios. Todavia, aceitando os porcos como instrutores, absorviam tudo quanto lhes era dito e passavam adiante para os outros animais por simples repetição. Gente, isso aqui resume o Brasil de hoje, tanto de um lado quanto de outro. Presta atenção. Os discípulos mais fiéis eram os 2 cavalos de tração, o Sansão e a Quitéria. O que são os discípulos mais fiéis? São esses cavalos que ficam repetindo o que os seus líderes falam. Você sabe aquela pessoa que é incapaz de criticar a liderança? Essa pessoa não tem um líder. Essa pessoa tem um Deus. Quando você olha para o seu líder e você é incapaz de ver um defeito nele, ele deixou de ser seu líder. Ele passou a ser seu Deus. E é o que acontece aqui. Ambos tinham uma enorme dificuldade em pensar qualquer coisa por si próprios. Isso aqui, gente, ficou evidente em tempos de rede social. O presidente faz uma declaração, é um escândalo. Aí, as pessoas que apoiam o presidente ou o ex-presidente, elas não se manifestam até que ele se manifeste. E então elas compram o que ele diz e aplicam imediatamente o que ele diz como verdade absoluta. Isso me lembra Schopenhauer em A Arte de Ter Razão. Muita gente quer ter opinião, mas ninguém quer pensar. Então eu vou esperar a opinião do meu líder para eu simplesmente reproduzi-la. Já que muita gente quer ter opinião, mas pouca gente quer pensar, é só esperar a opinião. Ela vem pronta, vem quentinha, é só replicar. E aí eu vou defender. Eu vou defender
Mas por quê? Tudo quanto lhes era dito passavam adiante para os outros animais, por simples repetição. Deixa eu te dizer uma coisa. Você está agindo como um animal. Você está agindo como um cavalo quando você não tem pensamento crítico. E, portanto, você está delegando a atividade de pensar. Não dá, gente. Não dá. Não dá mesmo. Bom, deixa eu ler esse último trecho, que ele é um pouco maior, mas faz todo sentido. Agora, camaradas, disse o Bola de Neve, deixando cair o pincel ao campo de feno. É questão de honra fazer a colheita em menos tempo do que o Jones e a sua gente. Nesse momento, porém, as vacas, que já haviam dado sinais de inquietação, começaram a mugir. Há 24 horas não eram ordenhadas e tinham os úberes quase estourando. Ninguém foi lá, né? Para ordenhar a vaca, trabalhar ninguém trabalha. Depois de alguma reflexão, os porcos pediram baldes e ordenharam as vacas razoavelmente bem, pois seus cascos adaptavam-se às tarefas. Tiraram 5 baldes de um leite espumante cremoso que muitos dos animais olharam com considerável interesse. Que vamos fazer com esse leite? Perguntou alguém. Jones às vezes misturava um pouco ao nosso farelo, disse uma galinha. Não vos ocupeis do leite, camaradas, exclamou Napoleão, porco, postando-se à frente dos baldes. Nós trataremos desse assunto. A colheita é mais importante. O camarada Bola de Neve vos conduzirá. Eu irei dentro de alguns minutos. Avante, camaradas, o feno espera. Os animais rumaram ao campo de feno para o início da colheita. E quando voltaram à noitinha, perceberam que o leite havia desaparecido. Por quê? Porque os porcos levaram os leites para tomar. É isso. Quando você fica apoiando esse tipo de atitude do governo, que pega o dinheiro e usa para ele, você está agindo como um animal. E você está deixando esses porcos pegarem tudo e usarem tudo. E de repente o dinheiro que estava ali some. Some. Tipo o dinheiro do INSS que sumiu, sabe? Some. Tipo o dinheiro das estatais que sumiu, some. O que aconteceu? É o dinheiro do povo. Pois é o leite. Não se preocupem com isso. Vão comer seu feno. Vai ter comida para todo mundo. A gente resolve. Os bilhões a gente resolve. Mas os bilhões sumiram. Para onde é que foram? Pois é. Ninguém sabe. Nem eu. Com isso, a gente termina esse capítulo. No próximo episódio, a gente continua no capítulo 3. Se você está gostando, eu peço que você curta este vídeo, compartilhe com alguém, se inscreva no canal e acompanhe. E se você quer ter este contato com livros clássicos, faça parte do Clube dos Pensadores. Inscreva-se, leia comigo 12 livros em 12 meses. As inscrições estão abertas e isso vai fazer muita diferença no seu nível cultural e na sua capacidade de formação de um pensamento crítico. Você não precisa pensar como eu e concordar comigo em tudo. Você precisa pensar, ainda que você discorde de mim em tudo. É um prazer ter você aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.